Boa noite, amigão síndico! Começando mais um Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Nada é mais forte e admirável que uma mulher que sabe o que quer e não tem medo de ser quem é, síndica, né? Estamos aí no mês da mulher, então esse programa de hoje é uma homenagem a todas as mulheres do nosso país, né? As mulheres guerreiras que fazem a diferença, cria as famílias, cuida dos maridos, né? Tem a paciência e ainda são síndicas, né, doutora? Boa noite, como é que tá? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Estou muito feliz, essa mulher que começou conosco aqui esse projeto. Aí teve umas passagens por Paris, Istambul, teve até em Marte. É isso, doutora? Como é que tá a vida? Quem me dera, mas estamos aqui novamente para falarmos sobre a convenção. Isso é algo importante, algo polêmico, né? Temos que atualizar. Sempre. Isso aí, doutora Daniela, falar sobre a convenção aí daqui a pouquinho. Estou tirando as dúvidas dos nossos amigos síndicos. E Elisiane, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Como diz a minha amiga doutora Daniela, quero te dar as boas-vindas novamente. Obrigada. Isso aqui é engraçado? Estamos aí, ó. Semana que vem é um ano de programa, entendeu? Passa rápido. Uau! Estamos aí quase na formação original, né? Estaremos de aniversário, que legal! Show Mês de das bola. mulheres, O pessoal aí do Instagram que quiser trazer um bolo pra nós aqui, a gente aceita, né, Oxe, Thiago? na hora, né? Um lanchinho. Vamos fazer um churrasco aqui fazer uma rave aqui, um churrasco aqui na rádio pra galera vir participar, todos os síndicos, né? Ai, com Também tô com o nosso certeza. amigo aqui, o Jonathan, falar sobre segurança do trabalho. E Jonathan, como é que tá, cara? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, como é que tá a luta? Tudo ótimo, tudo bacana, nos conformes. Ele que veio de outro estado, de Formosa, pra falar conosco, não é isso? Você tava em Formosa, você falou, bastidores? Isso, na verdade, hoje eu estava em Formosa, né? Mas sou aqui de Brasília mesmo. É, o cara é especialista em segurança do trabalho. Isso é importante, né, Elisiane? Com certeza, sem dúvida. Com certeza. O olhinho da doutora até brilhou, viu uma oportunidade de obter ganhos financeiros. Não, de forma alguma. Estou aqui também para ser ouvinte. E hoje também estamos aí com um cara bacana. Agora tô com uma produção aqui, nosso amigo Iago Pão Duro. E aí, Iago, tudo bom? Como é que tá, cara? Opa, boa noite. Bom estar aqui novamente com você, Thiago, e ouvindo esse comentário maravilhoso. Show de bola. Ele que tem o canal Pão Duro, da isso Dica aí. de Economia. Muito tá aí obrigado. dando suporte agora, né? Melhorando a qualidade visual, que é difícil, né? Tem que Photoshop pra nós sair Com bonito aí, né, certeza, Elise? não, com certeza. Tem que ter muito Photoshop aqui. E mandar um abraço pra galera do Instagram, né? Todo mundo lá do pessoal do ProSíndico também, um grupo bacana. Tem o pessoal do Vale do Síndico, né? Tem o pessoal do Síndico Legal. Todo mundo que faz esse mundo condominial com informações. Cada dia mais vem crescendo essa questão de conteúdo, né? Com certeza, E conteúdo sem dúvida. com qualidade, né? Lisiane, é o seguinte, cara. Eu vou falar como meu avô fala. Vamos direto ao ponto, sem bromejo. Vamos né? lá, seguro condominial aí, Isso aí. pessoal. Quem tiver dúvidas aí pode perguntar, que a gente tá aí, estamos atentos e a gente vai estar respondendo as dúvidas aí. Então vamos embora começar. A primeira pergunta hoje é da síndica Marcela. Ela fala o seguinte: o condomínio que eu moro tem um quiosque que estava alugado para o terceiro, que vendia frios, certo? Que vendia coisas frias, né? Deve ser assim. E foi atingido por um fogo que adentrou a área interna do quiosque, através das palhas que queimavam do lado de fora, certo? Certo. E ela pergunta o seguinte: o seguro do condomínio cobre os danos que foram causados ao quiosque? Tiago, eu andei dando uma lida, né, nas cláusulas excluídas do seguro e nas cláusulas excluídas não exclui essa parte aí do condomínio. Então, automaticamente vai cobrir sim. Por quê? Porque a cobertura de incêndio ela é bem clara. Ela fala que ela cobre qualquer tipo de incêndio, independente de onde se inicia o incêndio. Claro que o que vai estar coberto aí? A parte estrutural. Aquilo que estiver no interior do quiosque não está coberto através deste seguro, do seguro do condomínio. O que ele teria que fazer para poder cobrir os bens que estão no interior do quiosque? Teria que fazer um seguro empresarial, porque aí, no caso,
Por que empresarial e não residencial? Porque, no caso ali, o que está funcionando é uma empresa. Eu entendo que é uma empresa que esteja... Quem alugou ali vai estar vendendo frios, então, provavelmente, eu entendo que tenha um CNPJ, né? Então, a gente tem a seguinte situação. Primeiro, esse quiosque ele faz parte do condomínio, né? Sim. Ele é unidade autônoma, então ele tem ele é condômino. Né? Então, por isso que vai ser recuperar as estruturas, né? Claro, então, com certeza. Os bens desse dono do quiosque não estão cobertos, né? Olha... o mais comum é não se contratar a cobertura de... Se o condomínio tiver contratado a cobertura de incêndio em bens de moradores, vai estar coberto dentro da fração que for destinado para Cota de cada um. Isso, para a cota de cada um. Porque você vai pegar o valor da cobertura de incêndio em bens de condômino e dividir pela quantidade de condôminos que existem nesse condomínio. Como esse quiosque, se ele paga a taxa condominial, ele é um condômino. Então, a cobertura de incêndio em bens de condôminos pode ajudar a cobrir os bens na parte interior. Mas só se tiver contratado essa cobertura, que é contratada à parte, tá? É uma cobertura adicional, né? Exatamente. A cobertura básica, a cobertura de incêndio básica não vai aí cobrir os bens dos moradores. Show de bola, Lisiane aí do Papo Seguro DF. Doutora, lá em Paris, os quiosques são igual do Brasil, quem estava por lá? Paris, quem me dera, quem sabe daqui a alguns anos. Amiga, eu fiquei sabendo que você foi para Dubai, meu bem. Dá licença. Eu achei que ela tinha ido para Marte. Os condomínios em Dubai. Maravilhosos. Ô, Lisiane, uma coisa importante, você falou aí que existe a cobertura de bens de condômino, né? É. O que a gente tem que entender isso? Às vezes você vê uma apólice lá, R$200 mil. Como é que é? Cada unidade tem aquele valor ou não? Não. Esse valor total, ele é dividido entre os moradores. Por exemplo, se você tem... Vamos supor que é um condomínio que tenha 100 unidades, 100 condôminos. Ele vai pegar a cobertura, o valor total, os 200 mil, e dividir por 100. Aí, né, vocês fazem os cálculos aí. Dá o quê? Dá... Sempre lembrando 20 mil, que é 20 mil, unidades, é isso, né? Daria 20 mil, no caso, para cada morador. Se 20 mil puder ajudar aquilo que... para você reaver, né, os bens que foram queimados, bem. Senão... Show de bola, Lisiane, Papo Seguro. Lisiane, dentro dessa situação ainda, existe a seguinte situação, né? Beleza, pegou fogo, vai que pegou fogo também na estrutura. Por exemplo, cadeiras... aquele negócio que a pessoa ficava tomando sol, que você toma sol lá na sua casa, ficar deitado, como é que é o nome que lá? Cadeira pra tomar sol. Espreguiçadeira. Esses bens do condomínio estão seguros na cobertura de incêndio? Se tiver, olha, se tiver, se for do condomínio, sim. Se for do condomínio, sim. Se for do condômino, não. Entendi, show de bola. Ô, Iago Pão Duro, o que você acha de seguro condominial? Você acha que é importante? É um investimento ou é um custo? Essa você me pegou, cara. Mas eu acho que é importante sim, porque é segurança, né, cara? Você não sabe o dia de amanhã, vai que alguma coisa muito ruim acontece e é bom você estar protegido nesse momento. E a pergunta que não quer calar. Dizem que você é muito pão duro. Você tem o seu seguro do seu apartamento? Primeiro não eu tem. Não tem. Eu moro em casa e eu rezo muito, sou muito temente a Deus, então acredito que vai dar tudo certo. Mas de vez em quando a gente tem que ajudar Jesus Cristo também, né, gente? É verdade. O cara trabalha muito. Um dia desses eu fui comprar um café, aí eu vi o preço, falei pro cara que não queria mais o café, tava muito caro. Elisane, pão duro, né? Ele falou uma coisa importante. Quais os benefícios que... Vamos falar do seguro residencial agora, né? Que também vai encaixar no seguro do apartamento, tudo é uma residência. Quais as vantagens que tem desse condomínio contratar esse seguro residencial? Fora ele proteger os bens dele contra incêndio, ele pode contratar cobertura de danos elétricos, que vai proteger aí os eletrodomésticos, os eletrodomésticos, tanto da linha branca quanto da linha marrom. O que é linha branca e linha marrom, Lisiane? Linha branca, máquina de lavar,
lava-louça, lava-roupa, micro-ondas, essa é linha branca. Geladeira, fogão, linha branca. Televisão, som, telefone, linha marrom. E carro sujo, linha marrom, né? Agora, Liz, eu queria até fazer uma pergunta no caso, que às vezes acontece muito aqui no entorno, caiu a energia elétrica, queimou o aparelho. Cobre, é isso? O que causou essa queda? Uhum. Foi uma queda de raio? Isso, entendeu? tá um dia chuvoso. Então vai estar coberto, sim. Vai estar coberto, sim. Aí um dano elétrico, né? Na verdade, as seguradoras, elas tendem elas preferem pagar, porque você vai investigar, se você for ver ao pé da letra, por exemplo, uma queda de raio, ou uma queda de energia normal, a responsabilidade é da SEB, né? A responsabilidade é da SEB. Mas tem o seguro se tem o seguro, a seguradora pode cobrir, sim. Tiago, eu sempre falo que seguro... Tá aí uma coisa que a gente contrata para nunca querer usar. Mas tem que estar enquadrado, né? Deixa eu falar para vocês. Acontece alguma coisa, aí se arrepende de não ter o seguro. Existem uns serviços do seguro residencial que eu acho muito bacana, que é assistência 24 horas. Porque você pode chamar um chaveiro, você pode chamar um eletricista, um encanador. E existem seguradoras que até fornecem o serviço de conserto de eletrodomésticos. Algumas seguradoras, até dependendo do valor que vai ficar ali, ela paga. Eu tenho seguradora que até R$450 ela paga até mesmo a substituição da peça. Tem a maioria. Eu tenho uma seguradora, eu tenho uma cliente, por exemplo, que a TV dela, aquela TV tela plana. E a imagem da TV dela tava aqueles chuviscadinho, enfim. Ela chamou a seguradora dela para poder verificar o que estava acontecendo e olha só, TV tela plana, aquela TV carésima. A que você tem na sua casa. Tem na sua casa, né, Liz? É bem parecido. Enfim, ela ficou surpreendida porque a seguradora trocou o vidro da TV dela e não cobrou nada. Bom demais. Tá vendo a maioria né? Seguro residencial. A maioria das seguradoras, o que faria numa situação dessa? Pagaria a mão de obra do profissional e ela pagaria o vidro. E é importante ressaltar aqui para nossos amigos síndicos e até para os condôminos que o seguro do condomínio cobre os bens do condomínio e as áreas comuns do condomínio. Ou seja, exatamente, da porta para dentro é uma responsabilidade do morador contratar, se ele tem exatamente. Essa então, né? assim, tem algumas mordomias no seguro residencial, entendeu? Você pode contratar, por exemplo, uma quebra de vidro, né? Às vezes quebra lá o seu box. Outra coisa importante que a gente comenta muitas vezes é que a questão do RC, né? Que tem também deixa eu falar. Cachorro, essas coisas, exatamente, né? A responsabilidade civil familiar é uma cobertura muito bacana. Porque ela cobre danos, prejuízos causados a terceiros. Muitas vezes o morador ele tem um animalzinho que vai e ataca o animal do outro morador, né? E aí o que acontece? Aí, para evitar aquela animosidade, existe essa cobertura de responsabilidade civil que vai cobrir os custos com tratamento para que aquele... eu estou falando do animalzinho, do cachorrinho, viu, gente? Não é o animal do morador, não. É o cachorrinho. Então, essa cobertura de responsabilidade civil, ela cobre, através de reembolso, os custos com o tratamento daquele cachorrinho, entendeu? Show de bola. Lisiane, seguro condominial. Ô, Iago, o homem do pão duro, como é que tá as redes sociais nossas aí? Como é que tá a galera no Instagram? Só um instantinho. Rapaz, essa produção tá devagar.
Vou ter que treinar esse cara, velho. Como é que tá a Lisane, a galera aí, Tadá? O meu tá travado aqui. Tá todo mundo aqui. também. O meu travou. Tá ficando ruim a transmissão, cara. Tá ficando ruim. Vamos melhorar esse trem aí, então, né, cara? Mas quem tá aí quem tá aí? Você contrata o pão duro. Boa. Vai querer um gosto de qualidade, né, velho? Tá fora, velho. Tá vendo? Não seja pão duro na hora de contratar seu seguro, né, Lisane? Exatamente. Por favor. Rapaz, o povo aqui, irmão, não deixa passar nada. Vamos lá, voltando com o nosso quadro do Seguro Condominial. Lisane, vamos lá, segunda pergunta do dia, do Hélio Machado. Se o prédio ainda não tem o laudo de vistoria dos bombeiros, e em caso de incêndio, corre o risco da seguradora não pagar? Corre. Sem dúvida. Existem algumas seguradoras que não cobram este laudo, mas a maioria, sim, aquelas que cobram, se não tiver com laudo, eu acho uma loucura uma seguradora não cobrar, mas existe. Não vou falar nomes aqui. Mas, sim, Mas se a seguradora é aquela seguradora que cobra esse laudo e não estiver em dia com a vistoria do Corpo de Bombeiros, que é de suma importância, pelo amor de Deus, não deixem de fazer, porque eles dão dicas super bacanas de segurança. A seguradora pode negar, sim, a indenização, com certeza. Show de bola. E é importante que tem algumas seguradoras que fazem a vistoria e outras não fazem, né? Depende do... Tem algumas... Tem uma especificamente que ela não faz a vistoria, independente do valor do condomínio, a doida da seguradora assume o risco. Então, a partir Né? que ela não fez, Mas assumindo o risco, né? ela está assumindo o risco. Mas a minha preferência é por aquelas seguradoras que fazem, sim, a vistoria. Até mesmo porque, Tiago, tem algumas seguradoras que dão até dicas na vistoria daquilo que precisa ser melhorado. Tá? Então, é interessante que faça. Eu tenho preferência pelas seguradoras que fazem. E não, é até uma segurança pro próprio síndico. Com certeza, sem uma dúvida. Coisa a mais, né? E tem isso, igual a gente costuma dizer muito aqui no seguro condominial, né? Cada seguro cada condomínio tem sua particularidade, né? Sim. Então, às vezes vem um seguro diferente do outro, porque o risco é maior, tem tudo isso também. Por exemplo, tem condomínios que eu conheço aqui em Sambaia que ninguém aprovou até hoje. Se é problema estrutural, não sei, mas nenhuma seguradora... Eu indiquei um pra Dani. Nem eu tive coragem de fazer o seguro. Então vamos lá, continuando aí com o nosso quadro Eu Seguro indiquei pra ela Condominial. fazer a parte jurídica. Acho que teve coragem, Dani? Encarou? Vambora. Vamos lá, então. Vamos lá. A próxima pergunta é o seguinte. É do Alexandre Abreu. Olha só. Quando o condomínio não possui seguro, o que o administrador deve fazer? Sério mesmo? Aí ele perguntou, vamos responder o cara. Contratar o seguro. É obrigatório. É obrigatório. pela lei. Isso é importante. Então quer dizer que é uma obrigação do condomínio. É obrigatório. A partir do momento que saiu o... Aí não existe pão duro, tem que contratar mesmo. Não, não é? tem que contratar. A partir do momento que sai o ABITS, ele tem um prazo, se não me engano, acho que são 120 dias para fazer a contratação sob pena de ser multado, caso não ocorra essa contratação. E sofrer um processo. Se tá na lei. É, mais uma penalidade que o síndico pode responder aí, né? É uma responsabilidade, é uma irresponsabilidade muito grande do síndico de não contratar, porque ele está assumindo uma responsabilidade gigantesca. Lisane, então beleza, a lei ela dá essa obrigação para o síndico contratar o seguro do condomínio. Quando eu contrato seguro, qual é eu sei que tem a de incêndio e mais uma, né? Que é obrigado por lei de ter, né? Não, obrigatória é a cobertura de incêndio. E mais um adicional, não? É adicional porque a seguradora obriga Não vejo uma a coisa junto da fazer. outra, né? Mas por lei é que é obrigatória a cobertura de incêndio. E é importante falar isso, assim, que a gente acha que nunca vai acontecer, né? Por exemplo... Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só contar um caso aqui Fique à rapidinho. O que vontade. aconteceu, eu estava lendo... Eu sempre leio os casos, as decisões da justiça aí mundo afora. E teve um condomínio que, há um tempo atrás, ele foi condenado a pagar uma indenização para um morador. Já é uma senhora de idade, esse condomínio fica lá em Minas Gerais. Essa senhora ela foi entrar no elevador e o elevador estava com desnível.
E a senhora, ela se machucou, se não me engano, acho que foi o fêmur ou foi a clavícula, não lembro. Eu sei que o condomínio foi condenado a pagar todo o tratamento, inclusive a cirurgia, a colocação de pino, para essa senhora. Não sei se ela era moradora ou era visitante, mas, enfim, por causa de um desnível no elevador, o condomínio foi condenado a pagar uma indenização altíssima, porque só a colocação de pino aí, com certeza, 60, 70 mil reais brincando. Então, a indenização do condomínio girou em torno de quase 200 mil reais, porque aí vem o tratamento, vem danos morais, materiais, vem danos estéticos, tudo. Ô, Lisiane, nessa situação, qual cobertura o síndico tenta atentar na hora de contratar para ficar bem coberto? Nessa situação especificamente, a cobertura que entraria seria a responsabilidade civil do condomínio. E o síndico também poderia ser responsabilizado porque foi omisso. Né? Ali, como é que ele não vai tratar um desnível no elevador? Certo? É verdade. Falta de manutenção, aí gera omissão. E, nesse caso, utiliza também a cobertura de responsabilidade civil do síndico. Se um condomínio desse não tem essa cobertura e o síndico é condenado a pagar, de onde ele vai tirar essa grana? Não, do patrimônio dele. E é importante você estar falando que a gente, lá na corretora todos os dias, né, que a gente depara que o síndico tem essa aversão a aumentar esse valor do RC. Olha como é tão importante você ter essa cobertura com valor até um pouco maior. Mas eu falo assim, dentro dos parâmetros. Tem síndico que quer botar 40 mil, 30 mil reais. Então eu tenho situações... Eu recuso fazer. Quando quando querem colocar uma cobertura, um valor muito baixo, me desculpe, eu recuso. Eu prefiro não ganhar essa comissão. E assim, o que é importante, amigão síndico, você está nos ouvindo no Instagram, pelo nosso canal no YouTube, também pelas ondas sonoras da Ativa FM 98.1. Cara, chame o seu corretor para vir conversar com você, para você sentar e montar uma apólice bacana, que vai te atender, que vai confortar. Porque às vezes você faz a coisa, você não entende como é que funciona cada cobertura, né? Uma coisa importante que eu queria falar que essa semana deparamos com o quê? A gente estava atendendo um condomínio, mandando uma proposta, estava quase fechando já no finalmente fechar, o cara, não, mas eu consegui de outra seguradora X. E aí a gente ficou, mas como é que pode? A gente foi olhar, aí sentei o Lisiane, fomos proposta por proposta. O que a gente percebeu? Tem algumas seguradoras que têm uma participação na cobertura básica de incêndio. E aí, por isso ficou barato. Você entendeu? Porque, por exemplo, lá era uma cobertura na época que, por exemplo, se acontecesse o sinistro, o condomínio tinha que desembolsar 700 mil reais para participar daquela participação, para ter aquele acordo de benefício. O outro não teria. Isso é uma diferença no final de 200 reais. Então, ou seja, não valia a pena. Barato que sai caro, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa não entende o produto que está contratando. Igual eu falo, então não tem como comparar. É muito difícil a gente comparar uma coisa com a outra. Por exemplo, outra coisa que a gente vem deparando com os dias a dia era o quê? A cobertura baixa de incêndio, muitas vezes os caras estão calculando de maneira errada. Porque às vezes coloca o valor de venda e não é o valor de reconstrução. Ou seja, você está perdendo algum dinheiro do seu mato. Você entendeu? Tivemos um síndico, Thiago, teve um síndico lá que estava discutindo, eu e a Lisa está discutindo isso aí, né? Um síndico mandou uma proposta com 3 opções. Uma era 90 milhões, 110 milhões e 130 milhões. Aí ela falou assim, para que isso? Porque se para reconstruir é 90 milhões, acabou. Não recebe. Você está gastando dinheiro que não precisa. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a entender o produto. Chama o seu corretor, conversa direitinho, tira a sua dúvida. O que é essa cobertura aqui? Como é que funciona essa cobertura aqui? Posso trabalhar dessa maneira? Não posso, porque vai te ajudar na contratação do seu produto. Com não ir só pelo preço. Isso se aplica a qualidade. Todas as áreas. E não adianta. Não seja pão duro igual o não adianta, Dani, por exemplo, se o seu condomínio... Essa fórmula, essa tabela, não fomos nós que inventamos. Não fui eu que inventei, não foi você, nem foi o Thiago. Existe uma tabela que é a tabela da construção civil e nessa tabela existe o cálculo da reconstrução. Então, é matemática. Não adianta você... mas eu quero colocar 84 milhões. Se o seu condomínio vale 70, a seguradora não vai pagar os 84 que você
que você contratou. Você está perdendo dinheiro. Tem muitos síndicos que ficam até chateados conosco, achando que nós estamos desvalorizando o imóvel dele. Gente, isso não existe, não é desvalorização. Primeiro, não é valor de venda que você está colocando ali, é valor de reconstrução, que é totalmente diferente. Outra Então, coisa né? importante, pessoal, que a gente também nessa situação, que é uma coisa interessante, que o corretor falou para a pessoa, para o síndico, que teria um valor para tirar os entulhos, essas coisas todas. Eu falei, pô, se tivesse tinha cobertura. Nada já está a no ver. valor da reconstrução. Tá no valor da reconstrução, fundações, com certeza. nivelamento do terreno, tudo isso é valor para você reconstruir seu imóvel. Então, assim, não existe nada mais, não adianta. Né? Senão existiria cobertura para isso. Então eles cobrem até mesmo caçamba. Tá? Pra tudo, a gente até pegou lá no manual, né? Com no dia, certeza, mandando pro sem síndico, dúvida. pô, que bacana e tal. E ele até queria que eu fizesse a cotação em cima do que ele mandou pra frente. Cara, não vou mudar porque eu entendo que o que eu tô te oferecendo é o que você precisa. Não adianta eu ir pro outro lado, que não adianta, você igual todo mundo. Eu tô falando que já tem isso aqui. Já tá incluso. Uma escolha é sua, Mas e é um direito seu. infelizmente é uma situação que ele só vai lembrar da gente na hora que precisar usar. Na hora que precisar, aí ele vai lembrar. O arrependimento. Isso é igual mulher, só lembra da gente na hora de pagar a conta, né? Na hora que precisar pagar aquela franquia de 700 mil reais que... Sabe o que eu imagino né? agora, Zé? Você imagina a mal do Pão Duro, ele sofre pra caramba, né? Ele nem pode se defender que ele tá ali atrás da câmera. Sabe que ele saca na mão dele? Ô, Pão Duro! Pão Duro! Você saca seu namorado pra algum lugar, cara? Então, de vez em quando rola um bomba, um negocinho assim. Que é isso? Que é porrada? Pode não, cara! Doutorinho? Fala o convite pro cachorro quente. Não pode não, Lisiane. Vamos lá, continuando com o nosso quadro seguro condominial. Lisiane, danos elétricos agora. Teve um condomínio que aconteceu o seguinte: caiu um raio e queimou a central telefônica, queimou o portão, o motor do portão, queimou também uma peça na câmera, na antena coletiva. Tá. Na hora da vistoria, detectaram o seguinte: que o para-raio estava desligado. E a seguradora não quis pagar. E aí? Tá certa a seguradora. Se eu fosse a seguradora, eu faria da mesma forma. Porque o para-raio é uma questão de segurança. Falha de manutenção, né? Provavelmente. E outra coisa, a gente tem que começar a entender, o síndico tem que começar a entender assim, tem que colocar isso na previsão orçamentária. Por Numa quê? situação pra dessa... manter o prédio, não adianta você negligenciar isso, sabe por quê? Pronto, tivemos que um dia, o Cleiton também contou essa história pra nós, que ele foi no prédio, que o para-raio não estava ligado, se queimou 20 televisões, o condomínio teve que pagar. Porque Vai o ter para-raio que pagar, é tava bem feito. ligado. Falha na manutenção. Eu falo, é bem feito, tem Então, que pagar mesmo. O que é importante? Eu estou até aqui com um amigo, o nosso engenheiro ali, Guilherme, a gente veio visitando o condomínio, que foi engraçado, né? O condomínio estava com muitas falhas estruturais. E a mãe falou assim: não, mas eu tô com o seguro em dia. Eu falei: opa, o seguro não vai pagar, não. Se você não fizer a sua parte, não paga. Porque o cara achar, tô com o seguro aqui, tô garantido. Não tá, não. Exato. Tem que fazer essa parte Você também. tem que... Gente, o condomínio tem que prezar pela segurança. Isso é segurança do próprio, dos moradores. É. Cadê os moradores aí que também não cobram o funcionamento? Se bem que, se for arrumar o para-raio, vai ter que fazer taxa extra, né? E aí muitos moradores Mas não por que tem que querem. fazer taxa extra? Porque não colocaram um plano de manutenção Não, aqui com na previsão certeza. orçamentária. Quando surge um pico, isso que eu falo, cara, não adianta economizar. Igual eu falo, a taxa ordinária é para pagar a despesa do condomínio, não tem jeito. Exatamente. Isso não tem jeito. Não é para o condomínio ganhar dinheiro e economizar. Porque se eu economizar nesse caso, ó, pra você ver, vou te falar que o prejuízo vai em torno aí de uns 20 mil reais. A seguradora não vai cobrir. Se Não. tivesse todo dia, estaria coberto pelo... Mesmo plano o cara elétrico. pode estar com seguro rigorosamente em dia, gente. Se for detectado na vistoria da seguradora que o para-raio não está funcionando, se for detectado que o para-raio não está funcionando, não vai ter cobertura. Pronto, acabou. Mesmo porque é uma sugestão para o síndico que está escutando a gente, é ele sempre verificar um manual de manutenção do condomínio. Exatamente, com E certeza. aqui, ó, da área do É, trabalho, segurança pode aí, ó. segurança.
E outra, E tava aí vem caladinho. questionar, aí eles vêm questionar, mas por que a seguradora não vai detectar isso na vistoria? Porque não é função da vistoria, do seguro, detectar se para-raio está funcionando ou outros itens de manutenção. Gente, manutenção é obrigação. Contrata. Tem que estar em dia, é obrigação. Não é um favor que você está fazendo, é uma obrigação. Fala lá, Donovan. Jonathan. Vamos lá, Jonathan. Fala aí. Bom, pessoal, também como engenheiro eletricista, eu posso dizer para vocês que o mais importante nesse caso é a prevenção. A deficiência que a gente tem hoje em Brasília é a elaboração do laudo de SPDA, né, que vai fazer a medição da continuidade do SPDA e também do sistema de aterramento, se está eficaz ou não. Fora o laudo de SPDA, eu também ainda tenho o laudo elétrico. O ideal é que esses laudos sejam feitos anualmente. Aí esse método de prevenção vai me garantir a segurança do meu sistema elétrico. Não, com certeza. Durante muito tempo. É igual a gente estava falando aqui, a manutenção cai nessa parte. Por quê? Porque eu não gosto de tocar nesse assunto. Porque o síndico acha o seguinte: aí eu tenho um dano elétrico, está coberto, ou, por exemplo, quando o condomínio não fez manutenção, o seguro vai cobrir. Não. A seguradora, a partir do momento que você não cumpre a sua parte, ela não tem por que pagar isso. Está nas cláusulas. A Excluídas, maioria né? é nas cláusulas excluídas. A maioria das pessoas, quando vai contratar um seguro, só fala daquilo que cobre. E aquilo que não cobre. Inclusive, Não fala. eu tenho alguns processos até contra condomínios, né? Que tem essas falhas estruturais. E uma das questões que o juiz, a primeira coisa que muitas vezes ele pergunta é: ok, você verifica a responsabilidade da construtora, mas e cadê a responsabilidade da manutenção? E esse é um ponto primordial, que até processualmente o juiz ele questiona. Verdade. Ok, vamos dividir aqui para ver qual é a responsabilidade da Da construtora, construtora, se é um qual a vício que eles falam responsabilidade do endógeno, condomínio. enfim, esses vícios estruturais mesmo, ou se é uma falha na manutenção, porque normalmente, que é o que deve ocorrer legalmente, é vir já com um manual de instrução mínimo de manutenção. Isso aí, a doutora também tem de seguro, né? Não, Tá é esperta. claro, com certeza. Vamos lá com o sem nosso. dúvida. Lisandro, estamos na nossa reta final aí do nosso bloco aí do seguro Mas já? condominial. Passa rápido, o papo é bom, né? Eu queria que você falasse de uma coisa que tá. Muitas pessoas estão ligando para nós lá na atual Forte Coisa Seguros para contratar o plano odontológico. Né? Porque hoje é uma obrigação pela convenção. É isso mesmo? Como é que está a situação? É uma situação nova aí, né? Que surgiu, se não me engano, acho que foi em 2019 para 2020 essa convenção. Quem detém essa apólice aí junto a apólice não, quem determinou essa obrigação esse produto Isso. junto com o sindicato foi a Porto Seguro, então é a seguradora que atende a todos os itens da convenção. É um produto que é barato, produto odontológico, né? Vai custar em torno aí de R$16 por vida. Mas o importante é ressaltar que é uma obrigação. É uma também do obrigatoriedade, condomínio, pode ser, se for denunciado para o sindicato que o condomínio não tem essa apólice, não obedeceu essa lei, ele pode ser penalizado, sim. Show de bola, Lisiane. Então vamos lá, eu sou o síndico que quero contratar. Como é que eu faço para contratar? Como é que eu ligo para você? Como é que eu marco um cafezinho para bater um papo, falar sobre a minha apólice de seguro? Vende seu peixe para nossos ouvintes aí. E ela tá importante, tá? Aquela dia tá vendendo apólice para Curitiba, né? Você tava conversando com o síndico lá de Curitiba, né? Ele me procurou, eles me procuraram. Só que internacional. Para poder orientar, né, numa situação que ocorreu lá no Vende seu condomínio. peixe, minha amiga. Mas enfim, pessoal, quem quiser entrar em contato comigo, é só me mandar mensagem, pode ser pelo WhatsApp, é o 619 8589 2313, repetindo, 619 8589 2313, através do meu Instagram, que é o Papo Seguro DF, Show de ou bola. pelo nosso site www.atualforte.com.br. Show de bola. Lembrando também que quiser conhecer um pouquinho mais do produto seguro, temos a nossa playlist Seguro Condominial no nosso canal Inteligência Condominial. Pessoal, vamos comer um pão seco, porque quem trouxe o lanche foi o pão duro, daqui a pouco a gente volta com o nosso programa.